Oi, vlog 126. Oi, gente, que ama livros. Eu sou a Ive e aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog 126 deste blog. Se tu gosta de vlog de rotina e leitura, talvez este aqui seja o seu lugar. A cada 10 dias eu libero um novo vlog de rotina e leitura e será um prazer ter você aqui comigo. Para este vlog eu separei 3 leituras e pretendo terminar um livro que eu não consegui concluir no vlog passado. Eu quero terminar Louca para Casar, da Madeleine Wickham. Madeleine Wickham é o nome verdadeiro da Sophie Kinsella. Eu cheguei na página 123 e eu estou adorando. Aqui a gente vai ter a história da Millie, que há 10 anos casou para ajudar um amigo e agora ela está casando com o amor da vida dela e o amor da vida dela não sabe que ela já foi casada. Essa é a problemática, eu estou curtindo bastante essa leitura. Na sequência, eu pretendo ler Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Aqui nós temos, eu não sei exatamente se é sobrenatural, se é realismo fantástico. Nós temos um homem que se apaixona pelo pôster de uma atriz do passado. Eu acho que é isso. E ele consegue ir até o passado e encontrar com ela. Sobre isso, eu me interessei por esse livro porque um filme foi adaptado deste livro e a estrela do filme é o Christopher Reeve, que é o nosso eterno Superman. Então, por isso que eu me interessei por este livro. Esse livro está parado na minha estante há mais de 10 anos. Depois eu quero ler Branca como Leite, Vermelha como Sangue, do Alessandro D'Avenia. Também outro livro que está parado na minha estante há muito tempo. Acho que desde 2013, se eu não me engano. Não sei absolutamente nada sobre este livro, mas espero gostar. Já li um outro título do Alessandro, não foi algo assim arrebatador, mas eu gostei. Espero gostar mais desse aqui. E para finalizar o vlog, pretendo ler Noite sobre as Águas, do Ken Follett. Eu já li algumas coisas do Ken Follett e adorei. Trilogia O Século foi uma trilogia que me deixou despirocada na cabeça, de tanto que eu amei. Eu li também Os Pilares da Terra, que é uma história, um romance medieval muito bem contado. Enfim, eu acho que aqui nós temos uma história contemporânea. Ou não sei, gente. Eu não faço ideia. Sei que eu tenho esse livro também há muito tempo. Chegou a hora de ler. Enfim, estas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final. E espero que tu goste. Oiê, para exibir a capinha do celular. E hoje estou de rosa, porque as quartas-feiras elas usam rosa. Oiê, não li nada hoje. Acabei de chegar do meu trabalho. Peguei este pacotinho aqui na portaria e vamos de unboxing. Acho que é um presente aí, atrasado. Vamos ver. Gente, ganhei O Fim das Férias da Marian Keyes. Esse livro é a continuação do livro Férias. E quem me deu foi Tabata. Obrigada, que escolha preciosa! Feliz aniversário, Ive, tudo de melhor na sua vida, hoje e sempre. Escolhi esse porque Férias é o meu livro favorito da Marian Keyes. Espero que esse seja tão bom quanto o primeiro, que você goste. Beijos de Tabata Uchoa. Tabata, eu já li este livro, eu li em inglês quando ele lançou em 2022, eu acho. Eu adorei, mas eu não tinha a edição em português. Então, muito, muito, muito obrigada. Amei o presente. E sim, segue na mesma qualidade do primeiro. Vale a leitura. Ai, gente, amei. Não li nada hoje, mas pretendo ler antes de dormir. Aí amanhã eu trago novidades de Louca para Casar, da Madeleine Wickham, tá bom? Amanhã eu converso com vocês.
Oi, gente! Vocês viram, ontem fiz estilo Stitch com a Deia e adorei, adorei. Eu prefiro a animação original de 2002, mas eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. E, gente, o final, morri de chorar. Morri de chorar. A Meia, a menina que faz a Lilo, é lindíssima. O Stitch está muito mais fofo do que ele está na animação original. E a Nani tem um arco mais intenso e mais profundo. Gostei bastante, tá? E terminei de ler Louca para Casar, da Madeleine Wickham. E, gente, eu adorei. Eu adorei. Eu não sei nem se esse livro está sendo publicado ainda, se existe ele em catálogo. Na minha estante ele estava desde 2014 e que leitura boa. Você se afeiçoa a todos os personagens, você gosta de todo mundo e até o vilão, que não é exatamente vilão, mas ele é um personagem que pensa e age muito diferente do que tu pensaria e agiria. Ele tem um arco de desconstrução muito bom, mas muito bom mesmo. O livro, não sei a data que ele foi publicado, ele tem algumas questões de tempo, por exemplo, homossexualidade tá como homossexualismo, então tem esse traço de tempo, mas ele é muito bom. A Millie, ela é uma protagonista que tu fica desesperado porque ela precisa resolver um problema seríssimo que envolve muitas pessoas e ela se acovarda. E os outros personagens são muito bons. Inclusive, a irmã dela, ela tá passando por uma problemática séria também, uma questão pessoal muito séria, que envolve uma outra pessoa que você não imagina, e quando essa outra pessoa é revelada, eu pelo menos fiquei, como assim? E achei genial a forma como isso foi construído. Eu gostei muito dos pais da Millie. O pai parece aquele pai legalzão, sabe? Porque é muito fácil ser pai. E a mãe parece ser meio vilã e existe toda uma justificativa para isso. Enfim, gente, eu gostei demais. Esse livro ele vai falar sobre assuntos muito sérios. Uma parte aqui que vai falar sobre homofobia e o quanto isso é disseminado e alimentado por religiões. A gente vai ter uma questão sobre o aborto muito incisiva, muito reflexiva. Gostei bastante. É um livro leve, apesar desses temas. É um livro leve, eu acho que a autora ela administra muito bem isso. E eu acredito que eu goste mais da Sophie Kinsella enquanto Madeleine Wickham. Eu gosto mais da Madeleine do que da Sophie. Eu acho que ela conseguiu traçar uma trama aqui com vários temas, que não ficou nada superficial e também não deu uma profundidade para caracterizar o livro como drama. Eu gostei bastante. Se esse livro cruzar teu caminho e tu gosta de romance com aprofundamento de personagens, dê uma chance, porque é uma leitura bem gostosa. E na hora do almoço, eu lerei Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Estou bastante animada para este livro, porque estou animada para rever o filme. Essa é a minha motivação. Hoje eu estou de home office, estou de pijama ainda. Só vou precisar ligar a câmera na parte da tarde, então passarei amanhã de pijama, tá bom? E esta é a atualização de agora, tá bom? Até a próxima. Oiê, 2 atualizações no mesmo dia significam que eu li muito. E também quero fazer esse unboxing que chegou agora à tarde. Presentinho atrasado de aniversário. É um livro de Natal, gente. Estamos em maio, mas a TBR de dezembro está se construindo, hein? O Mistério do Biscoito de Gengibre, do Thiago Valente. Veio o bilhetinho? Veio. E lá vamos nós colocar o óculos para ler.
Querida amiga, parabéns pelo seu dia, espero que você goste dessa leitura. Um beijão de Amanda Gaspari, minha amiga Amanda. Obrigada, querida. Muito, muito obrigada por não me esquecer, principalmente. E vamos falar, gente, de Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Comecei a ler este livro na hora do almoço, e como eu não tive demandas à tarde, segui lendo aí entre uma coisa e outra que eu tinha que fazer. Estou com muita raiva de mim, porque esse livro estava parado na minha estante há muito tempo. Em dezembro, quando eu fiz uma limpa na estante, eu tirei mais de 80 livros para doação. Saíram muitos livros que eu não tinha lido e que eu acreditava que eu não ia ler porque não ia funcionar para mim. E alguns eu consegui manter na fé de que se eu lesse eu ia gostar, desde que eu lesse rápido. Foi o caso deste livro, foi o caso de Poliana, foi o caso de Louca para Casar, que eu terminei ontem. Vários títulos que estavam parados há muito tempo e que, enfim... A estante, ela precisa ser dinâmica. Se ela não é dinâmica no ir e vir, no entra e sai, ela precisa ser dinâmica no carinho, no amor e na importância que o título tem para ti e está ali, não só ocupando um espaço ali, mas ocupa um espaço na tua história, no teu coração. E eu quero que a minha estante seja assim. E este livro aqui estava parado desde 2014, que foi um presente da Tatiana lá em 2014. E enquanto eu estava fazendo essa limpeza na estante em dezembro, eu acreditei que esse aqui poderia funcionar para mim. Meu interesse também surgiu porque eu quero ver o filme. Foi um filme que fez muito sucesso nos anos 80, que muita gente gosta, mas que eu nunca assisti. E como eu adorava o Christopher Lee, eu acho justo que eu assista. E já que existe um livro, acho justo que eu leia antes. Muito bem. Esse livro ele é aberto com notas do editor, né? Mas faz parte da ficção. Então, existe um editor que editou essa história e ele fala que essa história foi escrita pelo irmão dele. Ele quer acreditar que essa história existiu, foi de verdade, mas ele acha que essa história é fruto do momento crítico que o irmão dele estava vivendo. Então, acaba essa nota do autor e a história começa, que é contada em primeira pessoa pelo Richard. Richard é um homem de 36 anos que recebeu um diagnóstico de tumor no cérebro. É um tumor inoperável, é uma doença que não tem cura e todas as questões paliativas e de conforto já foram executadas. Então, ele decide interromper ali o tratamento que não vai resultar numa cura. Ele pega o carro e ele vai embora. Ele meio que morava de favor com esse irmão dele. Ele era roteirista, escritor, mas ele não tinha, assim, namorada, vínculos muito fortes. E como ele tá vendo o fim da vida chegar, ele pega o carro e decide fazer uma viagem nas semanas que lhe restam de vida. Ele pega uma moedinha, joga pro alto e se cair cara é sul, se cair coroa é norte. A moedinha cai, ele decide ir pro sul e ele vai viajando ali pela Califórnia, pelas cidades, até que ele chega em San Diego. E lá em San Diego ele vai fazer um turismo. Ele entra num navio que é tipo um hotel. Dentro deste navio tem uma espécie de museu. E ele se apaixona pela foto de uma atriz que já está morta. Essa foto é de 1896, ela jovem. O Richard está em 1971 e existe um encantamento fortíssimo da foto com ele. Ele realmente fica muito obcecado pela imagem da foto, pela pessoa da foto, e ele vai atrás de saber quem é, ele vai atrás de biblioteca, de livrarias, ele faz uma pesquisa, ele descobre quem é ela. Ela foi uma atriz, Elisa, que teve muito sucesso até o momento daquela foto, lá em 1896. E ele só que essa obsessão por essa moça não acaba aí. E ele começa a refazer os passos dela. Ela deixou de atuar, ela passou a dar aulas de atuação e refazendo os passos dela, ele descobre que os dois estiveram no mesmo lugar
num determinado tempo, há uns 10, 15 anos atrás, quando ele era um jovenzinho na faculdade, ele esteve no mesmo lugar que ela, no mesmo ambiente, ela já era uma senhorinha. Ele fica muito empolgado com isso, e aí então ele faz uma nova busca, agora uma busca em como viajar no tempo, em como ir encontrar com essa mulher no passado. E aí existe toda uma teoria, um desenvolvimento de como a viagem no tempo vai funcionar dentro desse universo aqui, com suas regras, com suas consequências. E ele decide ir lá para o passado encontrar com a Elisa. E eu estou no exato momento em que eles se encontram. Gente, que primoroso! Que história bonita, bem escrita, envolvente. Que a gente tem uma questão de repetição de palavras que eu acho que é muito mais por tradução mesmo. Então, nessa minha edição aqui, toda hora repete o termo não obstante. Não obstante. Mas isso tá me incomodando zero, porque eu estou muito, muito, muito envolvida. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ele vai mudar o presente do Richard, se ele vai mudar o próprio presente, se ele vai alterar a vida da Elisa, mas eu estou encantada por essa história. Fui comentar com uma amiga minha sobre a leitura e ela é muito fã do filme. Ela falou que queria muito ler o livro, que se eu emprestava o livro para ela, porque este livro não tem mais publicação, ele só vai ser encontrado em sebos e em marketplace de livros usados. E eu fiquei, como assim? Esse livro é tão bom! E eu acho assim que ele merecia uma edição no estilo da Wish, sabe? Com aquele capricho que a Wish traz para as publicações dela. Enfim, mas eu acho que não deve ser difícil de achar em sebo, não. Estou empolgadíssima, tá bom? Mas não lerei mais hoje porque estou saindo para o meu rolezinho de sexta-noite. Mas estou levando Richard e Elisa no meu coração. Bom dia, gente. Ainda não estou apresentável, mas quero mostrar para vocês os brindes da FLIR, né, do Festival de Literatura Romântica que eu fui ontem, que é organizado pela Harley. Bora conferir o que veio nessa ecobag. Dentro da ecobag tinha essa necessaire, fazendo alusão à romantasia, que foi o tema, né, da feira literária. Olha que coisa linda, gente. E ela é grande, ó, tamanho da minha mão, maior assim que a minha mão. Bem espaçosa por dentro também. Aí tinha este copo também dentro da ecobag, com a fitinha. Bem copo de festival, né, gente? Aí tinha também adesivos. Aqui uma orientação sobre o KDP. Aí, adesivos de romantasia, adesivos de e-book, adesivos de romance. Lindo, né? Aí tinha bastante produtor de conteúdo, né? Ganhei marcador e card. Marcador. Aqui são os marcadores da Gabi. A Gabi eu conheci no evento da Paola, uma querida, e ela mediou a última mesa lá do evento. Mais marcador.
E aí, gente, tinha ativações. Esse aqui é da Audible. Você entrava na cabine e ouvia um audiobook e fazia as fotinhas. Aqui tinha a máquina de foto, Andréia, eu e Magdinha. Aqui era outra cabine de foto, Andréia, Gabi, Magdinha e eu. Eu toda faceirinha. E tem mais fotinho aqui. Aqui eu e Andréia e eu. E mais marcador. Esses foram os brindes que vieram dentro dessa belezinha aqui. Veio um pin também, gente. Eu achei agora. Eu não sabia que tinha. Oi, gente. Domingo, passei o dia de pijama. Não fui completamente inútil, porque fiz minhas marmitinhas, recolhi roupa, dobrei roupa, organizei a parte do meu guarda-roupa de cama, tudo de pijama. E li e terminei em algum lugar do passado do Richard Madison. Que primor, que primor. Só elogios, só elogios. Eu acho que esse aqui é um dos autores mais versáteis, né? Porque, como eu disse, eu conheci através de um livro de terror, terror real mesmo, assim. Livro que você tem medinho de virar a página. Lá em Hell House, eu achei ele machista, né? Enfim. Mas aqui ele traz um romance com ficção científica muito bem desenvolvido. Gente, é uma história de amor muito bonita e é uma história de amor muito rápida no tempo da sua duração real concreta. Porque veja bem, o Richard, ele viaja no tempo para encontrar a mulher pelo qual ele se apaixonou pela foto. E existe todo um porquê daquela foto, uma motivação para aquela foto e a conexão dele com a foto. Na narrativa, ele até encontra outras fotos dela enquanto ele está pesquisando sobre ela, mas é aquela foto que incomoda o seu coração, que deixa ele se sentindo não inteiro. É sobre isso. Então ele viaja no tempo para viver este amor e ele reencontra a Elisa e num intervalo de 2 dias eles vivem plenamente este amor e então tudo se acaba porque por um descuido, por uma falta de atenção, ele descumpre uma das regras que possibilitava, dentro desse universo aqui, viajar no tempo. Quando ele está tentando ir para o passado, ele é extremamente metódico. Ele faz muitas e muitas tentativas até entender o jeito perfeito de conseguir ir. Logo, para ele voltar, é ele deslizar em uma dessas coisas que ele arquitetou tão bem para poder ir. E quando ele volta, é extremamente frustrante. É uma agonia. Eu tava lendo e eu ficava, não. Ah, esse autor está brincando comigo. Ele não passou por tudo isso para voltar em 2 dias. E tem mais outras coisas, não é só sobre isso. A Elisa, ela tem um agente, um empresário extremamente abusivo. Um homem, um mercenário, um homem que explora o talento de atuação dela. E ela não consegue se desvencilhar da manipulação deste homem. E ela não sente a alegria e o prazer de atuar, de viver do seu talento, da sua profissão, porque este homem tira o brilho, né? E aí tem toda uma questão que eu achei belíssimo, tanto no livro quanto no filme. É ela que se defende, ela que cria a voz para dizer não, para colocar um limite.
No caso, o Richard, ele é o amor da vida dela, mas ele não é o salvador dela, ele não é o herói dela. Ele é o homem por quem ela se apaixona, mas é ela que tem que colocar o limite numa cena muito bem construída e que foi muito bem colocada no filme. Eu tô falando já do filme porque eu encerrei a leitura e eu já dei play no filme. E o filme é muito bonito. O filme tem Christopher Reeve, né? Não tem como um filme que tenha este ator não ser minimamente bonito. Porque, gente, que homem bonito. Existiu algum homem mais bonito que ele até o momento dele existir? Porque eu penso, às vezes falam assim, de Paul Newman e alguns atores muito belos que eu particularmente não concordo. Mas o Christopher Reeve, ele é tão padrão e é tão bonito. Gente, ele é bonito demais. Enfim, mas voltando ao livro. Existem diferenças do filme e do livro. O livro é muito mais complexo e completo em relação a essa viagem do tempo. Ele deixa muito claro o que precisa ser feito para se conseguir isso. E no filme não, isso é um pouco resumido. Eu acho que no filme a gente fica de uma forma tão passiva recebendo a história que talvez não crie a necessidade de questionar. Não que o livro crie, mas o autor ele argumenta muito bem isso. E no filme não tem o fato dele estar doente, não tem a questão do irmão dele. Enfim, o filme ele é mais resumido, mas a história de amor tá ali e é muito bonito também. Como um filme de romance do final dos anos 70, é um filme belíssimo. Muito, muito, muito bonito. Inclusive a cena de amor deles, a cena sensual do livro que tem no filme é belíssima. Num jogo de luz, de sombras, muito bonito. Se tu tiver a oportunidade de assistir o filme, assista, porque é um filme muito, muito bonito. Mas o livro, meus amigos, que surpresa perfeita. Era um livro, como eu já falei várias vezes, estava parado na minha estante, eu realmente não estava dando nada por este bonito aqui. E é um dos favoritos do ano. Favorito, 5 estrelas, super indico. É um livro que não tem mais publicações, mas eu acredito que tu encontre facilmente em sebo, estante virtual, marketplace de livros usados, eu acredito que tu encontra. E claro, vamos torcer para um dia vir uma edição caprichada, porque merece. Essa história merece. Tô aqui empolgadíssima e eu fico muito empolgada quando eu termino de ler um livro que eu adoro. Eu quero que todo mundo leia, eu quero conversar sobre esse livro aqui, porque realmente é muito, 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 muito bom. Vá atrás. Leia, muito, muito bom. É bom pelo romance, é bom pela ambientação, é bom pela questão da ficção científica. Muito, 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 muito bom. E eu já li livros muito bons com viagem no tempo. Eu acho que o meu favorito é o Novembro de 63, do Stephen King. Tem Kindred também, da Octavia Butler, que é muito bom. Enfim, já li outras coisas muito boas com viagem no tempo. Mas isso aqui é perfeito, tá? Fica esta minha indicação para vocês. Estou triste porque hoje é o último episódio de The Last of Us. Que essa série, ela consome o meu pensamento. E eu acho que a próxima temporada só vem em 2027. Então, como sobreviverei até a próxima temporada? Não sei. Mas esta é a atualização de agora. Amanhã eu começarei a ler... Branca como Leite, Vermelha como Sangue, do Alessandro da Vênia, que é outro livro que tá parado na minha estante. E espero que a leitura seja muito, muito, muito boa, parecida com o que eu encontrei aqui, tá bom? Mas a gente volta a conversar amanhã. Oi, tá um barulhinho de fundo aí, mas fiquem comigo nessa atualização, porque comecei e terminei Branca como Leite, Vermelha como Sangue, do Alessandro da Vênia, e gostei bastante, principalmente porque eu comecei a ler
e eu estava odiando este protagonista. Na verdade, eu concluí o livro com muita antipatia por ele ainda, mas eu gostei como o autor trabalhou uma jornada de redenção, uma desconstrução. Gostei muito, muito. Aqui a gente tem o Léo. O Léo é um adolescente de 16 anos. Ele está no que seria o nosso primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Esse livro se passa na Itália, o autor é italiano. E o ensino médio, pelo que eu entendi lá, é diferente do que a gente entende aqui e do que a gente vê na América do Norte, né? É um ensino médio muito focado já na profissão que tu quer exercer. Muito bem. O Léo, ele é obcecado por uma menina chamada Beatriz. A Beatriz, para ele, é a criatura mais linda e mais perfeita de todo o universo. Ele tem uma obsessão mesmo, essa é a palavra, uma obsessão por ela. Não é um stalker, não é um perseguidor, mas ele só pensa e ele só fala nisso, e toda a construção desse personagem é em função desse sentimento. Ele tem uma vida normal de adolescente, pais que o amam, ele tem uma melhor amiga, ele estuda, ele pensa no futuro, mas nada disso é tão importante como a Beatriz. E num dado momento aqui da narrativa, a Beatriz ela vai adoecer, ela vai desenvolver um câncer e o tratamento dela vai debilitá-la. E no momento em que o Léo encontra a Beatriz, já com as consequências, com os efeitos colaterais do tratamento, ele questiona todo o seu amor. Porque o amor dele ele era baseado na aparência, no aspecto físico, na perfeição física que essa guria tinha para ele. E quando ele vê ela muito apática, sofrendo ali as consequências da medicação, ele questiona o próprio amor que ele tem. E aí ele vai fazer toda uma desconstrução desse amor. O que ele estava pensando quando ele achou que o ser humano é só a casca. E esse processo de desconstrução é muito bem feito aqui no livro. Mas até esse processo acontecer, você tem que aguentar tanta babaquice desse guri. Babaquice no sentido dele, por exemplo, ele fala dos professores dele com tanto deboche e com tanto recalque. Para todos os professores, ele tem um aspecto negativo para salientar. E chega ao ponto de uma professora aqui, ele falar que ela é negra, mas com a alma branca. Eu achei extremamente problemático isso, para nos fazer odiar mais ainda o personagem. Eu acho que o autor não precisava ter colocado isso, mas enfim. Eu acho que para mostrar que o personagem é horroroso, mas eu acho que não precisa a gente ficar reproduzindo esse tipo de fala, né? Esse livro, ele é o meu, pelo menos, eu ganhei em 2013 e eu acho que ele é de 2010. Em 2010 a gente já sabia que esse tipo de frase era horrível, né? A gente não precisa chegar em 2025 problematizando uma coisa que sempre foi ruim, tá? Enfim, o Léo é muito, muito chato, muito, muito babaca, mas ele tem uma oportunidade de redenção através de uma auto-reflexão. Ele questiona o próprio sentimento e o quanto raso ele é por sentir assim. Aqui a gente tem a melhor amiga dele, a Silvia, e essa menina é maravilhosa, eu acho que é a melhor personagem do livro. E a Silvia é o que dá gotinhas de esperança para o leitor gostar do Léo. Porque o Léo, como a Silvia, é uma pessoa maravilhosa. A Silvia ela tem um talento para artes plásticas, então ela desenha e ela pinta muito bem. E o Léo, ele exalta tanto esse talento da amiga dele, que é tão bonito de ver isso. Ele, num dado momento, ele vai descrever a arte dela como se fosse uma extensão da própria vida, assim. Quando ele vê uma paisagem que ela pintou, que ela construiu, ele deseja automaticamente estar naquela paisagem, porque é muito bem feita. Então a Silvia, ela é essas gotas de esperança, essa poeirinha de humanidade
que a gente quer ver num protagonista, porque o protagonista é aquela pessoa que vai estar com a gente o livro inteiro, né? A gente ficar odiando essa pessoa o livro inteiro, o livro se torna insuportável. Então, a Silvia é que dá essa esperança, essa luz no fim do túnel. A escrita do Alessandro Daveni, ela flerta um pouco assim com uma escrita mais floreada, mais rebuscada, mas ao mesmo tempo é para contar uma história simples, uma história comum de um adolescente com dor de cotovelo. Eu acho que se esse livro fosse escrito hoje, fosse publicado hoje, o Léo seria um forte incel, né? Lá em 2010 esse termo não existia, mas aqui a gente sabe do que a gente está falando, né? Do menino que é rejeitado pela menina porque ela simplesmente não o quer e ele coloca a culpa nela, né? Enfim. Gostei bastante, mais um livro que estava parado na minha estante, que me gerou uma leitura muito boa. Gostei muito, recomendo. Essa capa eu acho lindíssima. Realmente, se essa guria que for a Beatriz, ela é uma menina muito bonita. E fica aí a recomendação. Um livro muito rápido, muito tranquilo de ler, com ali como eu falei, um flerte ali com o rebuscado, mas que não tira a fluidez da leitura em momento algum. Bom, pretendo começar a ler hoje, Noite sobre as Águas, do Ken Follett. Acho que eu não consigo concluir nesse vlog, mas vamos ver até onde eu chego nessa leitura, tá bom? Até a próxima atualização. Sim, gente, o pijama não era só pro cosplay. Eu até achei que fosse sim. Mas está fazendo 10 graus em São Paulo, então não tem por que eu não dormir com essa coisa quentinha aqui. Inclusive, eu já estava indo dormir e peguei o livro para ler e pensei: vamos dar uma atualizada, gata? Faz 2 dias que tu não aparece. Comecei a ler Noite sobre as Águas, do Ken Follett, e li pouquíssimo, tá, gente? Eu acho que eu cheguei na página 30. Aqui a gente tem um cenário de princípio da Segunda Guerra. A gente tem uma família, a família da nossa protagonista é formada por um pai que simpatiza com as questões de Hitler e ela não. E aí quando a guerra é instaurada, esse pai, ele é inglês, é uma família inglesa, ele recebe ali um apoio para que ele vá embora da Inglaterra, porque a Inglaterra, né, vai sofrer com a guerra. Só que ela não vai, ela foge da família dela. Eles são do interior da Inglaterra, ela foge para Londres, porque ela quer se juntar às pessoas que são contra a guerra. Basicamente é isso. Aqui vai contar uma história de aviação. O livro é aberto com uma nota do autor falando sobre um tipo de voo que não era feito antes da guerra, mas que ele inseriu aqui, é um anacronismo, né? Ele inseriu aqui porque ia fazer sentido. Por enquanto, não faz diferença nenhuma pra mim. Estou gostando, o Ken Follett escreve muito bem. Eu acho que ele é um autor que consegue desenvolver bem personagens femininas. Então, eu estou gostando da nossa protagonista aqui. Mas, óbvio, não terminarei neste vlog, porque vou encerrar este vlog agora. E aí, vou empurrar este livro aqui para o próximo vlog, tá bom? Então, se tu chegou até aqui, eu peço que tu deixe o seu curtir. Deixa um comentário aí me contando o que tu leu nos últimos dias. Me indique alguma coisa para ler baseada nessas leituras que eu fiz aqui. E se tu gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A cada 10 dias eu solto um vlog novo de leitura e rotina, tá bom? Passa lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também. Posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura. Mas volto a falar de cada livro no meu blog. Lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores. E lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. Inclusive, a gente estava em um hiato de posts de viagens e essa semana voltou. Minha amiga Kelly esteve na Europa em maio, então ela trouxe os relatos dela de Madrid, Barcelona e Paris. Então tem post fresquinho de viagem lá no blog.
E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.